mais um programa WS Sport aqui para você, essa semana movimentada, né? Muitas notícias aqui para você e o canal WS mais uma vez trazendo o que aconteceu aí no final de semana e o que vai acontecer na nossa região, no esporte, no futebol, a gente traz aqui para você, né? Essa rodada do Campeonato Sicoob 2025 foi a rodada de ida, né, das quartas e finais, muita movimentação, muitos gols, e a gente vai estar comentando isso aqui para você e trazendo gols de dois jogos para vocês, né? Flamengo e Portuguesa, e o outro jogo foi Corinthians e São Francisco, muito movimentado, e o canal WS teve o privilégio, né, a honra de estar recebendo o Brabo Gordinho na transmissão de Corinthians e São Francisco, e a gente vai mostrar para você aqui, né, esse nosso show de transmissão no final de semana no Campeonato Sicoob 2025. A gente começa falando aqui para você da Copa Itatiaia, mas antes sempre pedindo para você para fazer a sua inscrição, né, deixar o seu like aí, fazer o seu comentário, enviar para a gente aqui notícias do esporte que está acontecendo aí na sua cidade, na sua região, para a gente divulgar aqui, tá? A gente quer essa participação sua aqui, essa interação com o canal WS, né? Com o nosso programa de quarta-feira, igual acontece nas nossas transmissões. Muita gente participando, muita gente mandando os recados, e isso aqui é bacana, né? A gente reunir o pessoal do esporte e as notícias serem faladas aqui no canal WS Sport. Eu tenho aqui a Copa Itatiaia, já está tudo começando a ser preparado, né, para a próxima edição da Copa Itatiaia, que é a 64ª edição, a edição de número 64, e já tem alguns times aqui definidos, faltando umas 3 ou 4 cidades, mas Pará de Minas é uma delas que está faltando, mas já está quase tudo pronto para início da Copa Itatiaia, né, esse campeonato imenso aí que é do futebol amador. Na chave Belo Horizonte já estão definidos BL Belmonte, Danúbio, Morro da Vaca, Estrela do Vale, Vale do Jatobá, Barreiros, Família, Vila Trevo, do Trevo, Inconfidência do Concórdia, Lebron, Jardim Lebron, Nacional Felicidade, do Conjunto Felicidade, Novo Arão Reis, do Novo Arão Reis, Pedreira, Cabana Pai Tomás, o Platon, Mecan, Nova Gabeleira, Portuguesa, 1º de Maio, Roma do Concórdia, São Bernardo do São Bernardo, São Luís da Vila Ventosa e o Verona do Aparecida. Essa é a chave Belo Horizonte. A chave metropolitana já tem definido aqui várias equipes. O Estrela Mirim, Matheus Leme, Novo Cristina e o Gummers, ambos do Betim, Brumadinho de Brumadinho, Palmeirinha, Nova Lima, Vila Rica de Sabará, Sarzedo de Sarzedo, Ideal de Pedro Leopoldo, Nantes de Ribeirão das Neves, Santa Cruz, Caeté, Dedé de Esmeraldas, Canto do Rio de Joatuba, IP de Birité, Cruzeirinho de Itatiaia-Sul, Fluminense de Lagoa Santa, Tupi de Raposos, Itamaraty de Santa Luzia, Curitiba de Sete Lagoas, Central Mário Campos, Associação Atlética de Bom Despacho, claro, né? Cristalino de Pompéu, Itaminense de Sarzedo, vencedor do Campeonato Mineiro de Futebol Amador. E estão faltando algumas cidades ainda, faltando alguns times que os campeonatos estão terminando, igual está acontecendo aqui em Pará de Minas, né? Mas você já vê aí a logo da Copa Itatiaia, né? Vai começar início dia 13 de dezembro de 2025, já está definido, né? E o canal WS mais uma vez vai estar junto aí com a equipe de Pará de Minas, com a equipe da Itatiaia, né? Levando as notícias, levando as emoções para vocês que são aqui os nossos companheiros no canal WS Sport. Então a gente leva as emoções aí, as notícias a partir de hoje, de tudo que está acontecendo nessa preparação da Copa Itatiaia e depois o início da Copa Itatiaia lá no dia 13 de dezembro, está faltando um mês, quase um mês, mas mais de um mês, um pouquinho, né? Para a gente dar o pontapé inicial aí da 64ª Copa Itatiaia, a Copa do Mundo do futebol amador. GMS Celulares, assistência técnica especializada, troca de telas, troca de bateria, troca de conector,
desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 99916 7065. A Copa Carrossel, que está acontecendo lá no campo do Ajax, estádio Antônio Soares, lá no bairro São Pedro, a segunda rodada já teve início, né, no dia 28 de outubro. O resultado aqui, Bayern de Munique 0, Demônios da Garoa 0. Depois nós tivemos dia 3 de novembro, Carrossel B 3, Boca Juniors 2. E depois no dia 4, que foi ontem, né, o WS Construções perdeu por 4-0 para o Meninos da Vila. Vamos ter mais um jogo no dia 6 de novembro, que é Carrossel A e Guardas Futebol Clube, encerrando essa segunda rodada aí da Copa Carrossel em comemoração aos 23 anos do Carrossel. Então, um campeonato que foi feito, o Paulo de Ardor organizando, uma ideia bacana aí, né, de reunir a turma nessa comemoração dos 23 anos do Carrossel de Pará de Minas. Advanstética Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. O torneio aberto de Society continua lá na Arena Paraense, né? Ali no Bar do Carlinhos, Campo do Paraense, e está acontecendo os jogos. Lá nós já estamos acontecendo jogos da segunda fase, né, do torneio aberto. Tem marcado para o dia 9 de novembro, Grêmio de Antunes e América Ronaldo. E a equipe da Croácia já está esperando o adversário desse jogo aí para saber, né, quem vai jogar com o pessoal da Croácia aí lá nas quartas de finais já, né? Alguns times já estão classificados, né, para as quartas de finais, conforme o regulamento. E como eu falei, dia 9 aqui, então WS Construções Master e Paracar. Outro jogo do dia 9, Bayern de Munique e São Miguel. E fechando aí a segunda fase, que é as oitavas de finais, Alvorada Futebol Clube e Inter Miami, né? Como eu falei aqui, Croácia e BDB já estão nas quartas de finais, aguardando adversários ao torneio aberto lá na quadra do Paraense. Você pode acompanhar, né, jogos aos finais de semana, e vale a pena você acompanhar lá, porque tá grandes jogos, bons jogos para você acompanhar, e ali fica fácil, né? Você tá ali tomando uma cervejinha no Bar do Carlinhos, assistindo jogos, é um local bacana para você no final de semana assistir bons jogos, né? Então a gente agradece aí Giovanni, né, que manda para a gente os resultados, é o organizador lá do torneio aberto e que está acontecendo com muito sucesso lá na Arena Paraense, torneio de Society. Como a gente pede todo programa, vocês já estão acostumados aí, né, para mandar as notícias da sua cidade, da sua região, do que está acontecendo. E o pessoal da Prefeitura de Matheus Leme mandou para a gente aqui a Copa Vagalume, que começou essa semana. São duas chaves, na chave A, Nestlé, Ajax, Arsenal e Imperatriz. Na chave B, Prefeitura de Matheus Leme, Coritiba, Freitas e Araçás. A primeira rodada teve início terça-feira, ontem, dia 4/11, 19h15, Nestlé e Prefeitura. Aí vai acontecer durante toda a semana, quarta-feira, todos os jogos às 19h15. Na quarta-feira, hoje então, né, Ajax e Curitiba. Amanhã, quinta-feira, dia 6/11, Arsenal e Freitas. E na sexta-feira, dia 7, 19h15, Imperatriz e Araçás. A segunda rodada está marcada para o dia 11 e a gente vai acompanhar e trazer tudo para você aqui, registrando, né, para você aqui, e é o que a gente quer, que você manda para a gente aqui o que está acontecendo na sua cidade, na sua região de esporte, de futebol, para a gente divulgar aqui com você. Obrigado ao pessoal lá da Prefeitura de Matheus Leme, mandando para a gente aqui, e a gente vai acompanhar e divulgar aqui com certeza para vocês aí esse campeonato de futebol, a Copa Vagalume, em Matheus Leme. Para ser um vencedor é preciso mais do que uma equipe, é preciso força e união em torno de uma marca forte. A Unisport trabalha com uniformes esportivos, escolares e para empresas, também camisas promocionais. Vários modelos, cores e estampas com os mais altos padrões. É o time forte da Unisport, trabalhando para você aparecer. Ligue 3231 7071 e faça seu orçamento.
Campeão é quem escolhe a Unisporte. A Copa Cicobi Feminino, que acontece paralelo aqui com o Campeonato Cicobi Masculino, né? Aconteceu a segunda rodada e nós temos resultados aqui para você, sempre agradecendo aí ao Rafael Saraiva, que está acompanhando o Campeonato Feminino, né? Com o canal dele lá no YouTube, o RS Esportes, e sempre transmitindo, tem todas as notícias lá, né? Ele faz os recortes, coloca lá no canal. Se você entrar lá, é RS Esportes, aí você vai estar acompanhando todo o campeonato feminino, e a gente passa aqui alguma coisa porque não dá para acompanhar tudo, né? E como a gente sempre faz a parceria com vocês que estão aí do outro lado, e o Rafael é um parceiro desse que a gente tem aqui no canal WS, e ele está sempre passando essas informações. Ele gosta de acompanhar os campeonatos femininos, né? Tudo que está relacionado ao feminino ele está sempre acompanhando, e ele mandou para a gente aqui. Eu estou aqui no Copa Fácil, onde que a gente entra aqui no aplicativo para saber os resultados, e a segunda rodada, os resultados foram o seguinte: Asa Branca 0, Charuri 3, Prefeitura de Nova Serrana 4, Cruzeiro do Sul 2. Essa é a segunda rodada. Nós vamos mostrar um gol aí para você que aconteceu nesse jogo de Prefeitura de Nova Serrana e Cruzeiro do Sul. Foram 6 gols e a gente vai mostrar para você aqui, né? Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando aí os gols. A terceira rodada tem marcado para o dia 9 de novembro, domingo, Charuri e Prefeitura de Nova Serrana, jogão esse, hein? E Asa Branca e Anjos da Lei Esporte Clube. Aí vamos estar encerrando aí a terceira rodada, né, no dia 9, com esses 2 jogos. Nós já informamos aqui, são 5 equipes, uma chave só, onde que todos jogam contra todos. Então, cada equipe faz 4 jogos. Nós estamos na terceira, ainda falta mais uma rodada, que é a quarta rodada. Na classificação geral, a equipe do Charuri está com 6 pontos, primeiro lugar. Prefeitura de Nova Serrana está em segundo, com 6 pontos. Todos os 2 times venceram os seus 2 jogos, né? E agora os 2 vão se enfrentar. Em terceiro lugar, Anjos da Lei, não pontuou ainda. E em quarto lugar, Asa Branca ainda não pontuou ainda. Então, o campeonato vai afunilando, o campeonato é bacana, o campeonato bem organizado aí pela Liga Desportiva de Pará de Minas. Você acompanha os detalhes aqui e mais uma vez, né, com a colaboração, com a parceria da RS Esportes, o nosso amigo Rafael Saraiva. Essas imagens que vocês acompanham, que vocês estão vendo dos jogos, né, dos gols, né, e alguns detalhes que a gente põe, né, quando tem uma entrevista, quando tem algum detalhe a mais que o Rafael Saraiva faz lá, a gente traz aqui para você. Certo é que nós estamos aí na terceira rodada, ou melhor, na segunda rodada, né? Terceira rodada acontece no outro final de semana. E eu falei que os jogos, né? Charuri e Prefeitura de Nova Serrana vão jogar dia 9, lá no estádio José Maria de Castro, às 10 horas da manhã. E Asa Branca e Anjos da Lei Esporte Clube vão jogar no estádio Donizete Silva Santos, dia 9, às 10 horas da manhã. Então, todos os 2 jogos domingo, às 10 horas da manhã, um no campo do São Francisco e o outro no campo do Palmeiras, que é o estádio Donizete da Silva Santos. Combinado? Então vocês viram essas imagens, né, os gols, e mais uma vez agradecendo ao Rafael Saraiva pelas imagens, pela colaboração com o canal WS Sport. Campeonato Cicobi 2025, agora no masculino, né? A coisa tá bombando, tá pegando fogo, campeonato muito forte, muito disputado esse ano, né? O campo tá com uma presença muito boa do torcedor acompanhando, prestigiando os jogos, e a gente vai falar dessa rodada, que foi a primeira rodada, os jogos de ida das quartas de finais, onde a gente traz aqui os resultados e depois a gente vai comentar, vamos mostrar gols aí dos jogos que aconteceram, né? Deixa eu falar aqui primeiro o que aconteceu, os resultados dessa primeira rodada ou dos jogos de ida, né, das quartas de finais. O Flamengo e a Portuguesa se enfrentaram, a Portuguesa venceu por 3-1, né, jogão, um jogo que a Portuguesa no primeiro tempo ficou ali esperando, estudando a equipe do Flamengo. O Flamengo já
bem estruturado ali, veio com um esquema de defesa ali já organizado, né, preparado, e o Flamengo, com o passar do tempo, conseguiu fazer o seu primeiro gol. Então abriu o placar primeiro o Flamengo, a Portuguesa teve que correr atrás, né? E no decorrer da partida a Portuguesa foi se encaixando, né? Primeiro tempo ali, mais um domínio de bola melhor da Portuguesa, o Flamengo se defendia, depois que fez o gol, adotou o esquema de deixar só um atacante, que era o Dinamite, o Guilherme, né? Lá na frente foi o que fez o gol, o primeiro gol. E depois no segundo tempo, como acontece na equipe da Portuguesa, a gente comentou na transmissão, o Ellerson Bittencourt, o Mister, ele tem o time na mão, né? E conhece os jogadores, ele sabe o que cada um pode render. E ele faz as alterações ali, as substituições no segundo tempo, e o jogador corresponde. E foi o que aconteceu, né? As alterações feitas ali ajudaram muito para que a Portuguesa virasse o jogo. O Gabriel marcou ainda no primeiro tempo, né? O gol de empate. E no segundo tempo, o Kaique, golaço do Kaique, né? Aos 29 minutos, e o Muriqui, também um gol bonito do Muriqui, aos 32 minutos do segundo tempo. Com isso a Portuguesa venceu por 3-1, né? E agora é o jogo de volta, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos jogos de volta, mas vamos falar antes aqui do resto da rodada que aconteceu. Enquanto eu falava, acho que deu para você acompanhar aí os 4 gols, né? Às vezes a gente coloca aí os gols um pouquinho curto, às vezes não coloca onde começou a jogada, porque o nosso tempo aqui é pouco, mas quando sai muito gol, então ainda é pior ainda, né? Complica mais pra gente. Mas acho que deu para colocar aí, né, os 4 gols da partida, onde a Portuguesa venceu o Flamengo por 3-1, agora é o jogo de volta. A Portuguesa é mandante, né? Daqui a pouco eu vou falar os jogos da volta dessas quartas de finais. No outro jogo, no estádio Zé Maria de Castro, o Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0. No estádio Zé Porfírio de Oliveira, o Guarani abriu o placar, saiu vencendo por 1-0. E o Vilense buscou e virou para 3-1, Vilense 3, Guarani 1. E o outro jogo, que foi Corinthians 1, São Francisco 2, nós acompanhamos também e vamos trazer agora os gols para você, né? Esses 3 gols que aconteceram. E nós tivemos lá um jogo muito disputado, né? O Corinthians deu trabalho, né? A equipe do Corinthians, gostei muito da equipe do Corinthians, tem um camisa 10 ali da equipe do Corinthians, o Ítalo, joga muito, coordenou ali, tem um pulmão de aço, né? Porque ia, voltava, estava na defesa, estava no ataque. Nós tivemos até a presença lá do Brabo Gordinho. Nós entrevistamos, vamos trazer entrevista do Lincoln aí depois, né? Tem as entrevistas. E o jogador correu muito. Então o Corinthians veio determinado, com um esquema muito bem montado pelo Alisson, né? O Alisson Ferreira. E 2-1 ficou de bom tamanho. São Francisco teve dificuldades, né, para virar o jogo, saiu perdendo também por 1-0, mas é aquela história da equipe, né, dos jogadores. Depois no segundo tempo as substituições que são feitas melhoram as equipes, né, e aconteceu isso também com o São Francisco. O São Francisco ainda teve um pênalti que foi defendido pelo goleiro Leone. A gente tem mania de falar que o jogador errou o pênalti, né? Quando bate para fora, até pode se explicar que errou, mas quando bate e o goleiro defende, uma defesa bonita que o Leone fez na cobrança do Yuri, e a gente já avisava, né? O Leone, a gente sempre, quando vê o Leone, a gente fala, o Leone pega pênalti, vai ter uma cobrança de pênalti, o Leone é bom para pegar pênalti. E na brincadeira lá antes, o Brabo Gordinho bateu 2 pênaltis, bateu no Ivan, estava no banco de reserva, e bateu um pênalti no Leone. E o Leone quase raspou a mão ali na bola, quase que defende o pênalti do Gordinho, mas não defendeu, né? E na sequência então 2-1 para o São Francisco, e agora é o jogo de volta, né? Onde que o São Francisco tem vantagem de 1 gol de diferença. Mas na entrevista que você vai ver também do Alisson Ferreira, técnico do Corinthians, ele falou que não tem nada perdido não, né? Ainda tem muita esperança ainda, e vai para o combate lá no campo do São Francisco. Então, os gols foram marcados pelo Lincoln do Corinthians no primeiro tempo, aos 3 minutos. Depois o Luiz Otávio, que jogou muito, né? Correu muito, entrou no segundo tempo,
agitou ali o ataque e deu trabalho para a defesa do Corinthians. Luiz Otávio fez o primeiro gol do São Francisco aos 31 minutos do segundo tempo e o Guilherme aos 49 minutos ainda do primeiro tempo, né? Um gol de cabeça, é o sempre perigoso atacante Guilherme, ao pedir, e empatou o jogo no primeiro tempo. E depois o Luiz Otávio aos 31 minutos deu a vitória ao São Francisco e saiu com a vantagem, né, para o próximo confronto. Enquanto eu falei, você acompanhou aí os gols, os lances, né, desses dois jogos que o canal WS acompanhou, e nós estamos trabalhando aqui, ainda não definimos ainda, hoje tem uma reunião de pauta, né, hoje para a gente definir, e a gente deve fazer 2 jogos também no final de semana. Provavelmente, nós não definimos ainda não, vamos sentar hoje à tarde com a equipe, porque tem Enem no final de semana, né? E a garotada que trabalha com a gente aqui vai fazer o Enem, dificulta, aquela história que eu falei. Se você quer ter uma chance, se você gosta do esporte, você quer arriscar numa narração, se você quer trabalhar numa câmera, filmando, né? Procura a gente no campo lá, que você viaja no campo, vai no campo, vai lá na cabine com a gente, né, para você ver, para sentir o clima, como é que é. Às vezes, quem sabe, a gente descobre, igual nos times de futebol, né? O time de futebol tem as escolinhas, a gente está sempre descobrindo jogadores novos, e a gente está nesse trabalho também de descobrir profissionais, né, do audiovisual, porque está em falta, está faltando. Se você tem uma quedazinha, se você gosta, procura a gente aí, porque o campo é muito grande, né? Então, a gente está definindo aqui, reunião de pauta hoje, vai definir os jogos que a gente vai fazer. Nós optamos por fazer 2 jogos nessas quartas de finais, e a gente deve ir a Florestal, fazer Palmeiras e Fluminense. A gente está devendo uma para o Fluminense, né? Para o Vicente lá, parceria que a gente tem lá em Florestal, grandes amigos lá em Florestal, gosto muito da cidade de Florestal. E para ver também as obras novas que estão sendo feitas lá, que está ficando legal, né? Não tem uma cabine, não tem uma estrutura lá para a gente filmar, mas a gente tem, né? O canal WS tem uma estrutura que atende, que dá para a gente ir nesses lugares que às vezes não tem ainda. Então, o pessoal está se adequando agora às transmissões, né? E aí vai melhorando para a gente, com certeza. Então a gente vai fazer Palmeiras e Fluminense às 10 horas da manhã e deve fazer também São Francisco e Corinthians. Porque no sábado o pessoal vai fazer Enem, né? E a gente vai fazer um bate-volta, vai lá em Florestal e volta correndo para fazer São Francisco e Corinthians, lá no campo do São Francisco, às 3h30. Ainda não definimos, as redes sociais acompanham aí o Instagram do canal WS, né? O Facebook do canal WS, para você ficar sabendo aí direitinho quais os jogos, tá? O certo é que a gente vai fazer, o mesmo a gente vai fazer, para levar para você aí que acompanha o canal, que está sempre se inscrevendo, né? Que está sempre divulgando o canal aí. E eu queria mostrar, porque nós tivemos uma grata surpresa com a visita do Brabo Gordinho na cabine de transmissão lá no Guarani, cabine Padre Libério, né? Onde o canal WS estava transmitindo. E o Brabo Gordinho, para quem não sabe, é o Carlos Henrique, fica aí para quem não sabe o nome dele. Já conhece a gente mais tempo, a gente já se conheceu nos campos, Copa Itatiaia, Estrela Mirim, né, Independência, e com essa parceria que a gente vai fazendo com o pessoal, o futebol é bom, o esporte é bom por causa disso. E ele chegou lá, uai, vocês estão filmando aí, tá? Não, estamos ao vivo aqui, vem pra cá. E ele foi pra cabine, ele, o Banha, e acabou que ajudou e muito na nossa transmissão. Ficou sendo nosso comentarista lá, né? Com todo o carisma dele, com toda a diferença dele, né? E para quem não conhece, ficou conhecendo o Brabo Gordinho, né? No canal WS, ele que tem milhões de seguidores no Instagram. Entra lá, Brabo Gordinho no Instagram, você vai ver, você vai rir muito com as histórias dele, né? Com as brincadeiras dele. E foi um papo bacana, foi uma transmissão descontraída, todo mundo gostou, né? Recebi várias mensagens depois, elogiando, dando os parabéns, e foi um sucesso bacana. Se você não viu ainda, entra lá no canal WS Esportes, né? Clica lá em ao vivo, já faz a sua inscrição, faz o seu comentário lá, porque isso ajuda muito o canal. E foi uma transmissão bacana, né? E enquanto eu falava, você viu alguns lances aí, você viu as brincadeiras, tá? E eu vou trazer agora para vocês as entrevistas que foram feitas lá. Nós fizemos entrevista com o camisa 10 do Corinthians, né? Até mostrou o filhinho dele, estava junto com ele lá, ficou na cabine junto com a gente lá, que é o Ítalo da equipe do Corinthians, e com o Gleison,
que é da diretoria do São Francisco, que também cedeu entrevista para a gente. O Gleice sempre ajuda muito o canal WS, leva as escalações, leva a água para a gente lá na cabine, sempre muito atento com a nossa transmissão. E depois a entrevista com Alisson Ferreira, o técnico do Corinthians, né, que também deu um show à parte lá no jogo, né? O Brabo Gordinho brincou muito com ele, os dois se parecem muito, eu perguntei até se os dois eram irmãos, e o Alisson, como sempre, dá um show quando é treinador, e o Gordinho achou interessante demais e brincou muito com ele. Mais uma vez eu falo com você, entra aí no canal WS para você ver que foi uma transmissão muito bacana, você vai gostar muito. A gente está acompanhando o jogo aqui, Ítalo, eu até brinquei com ele aqui, eu acho que seu bicho é dobrado, bicho. Aí você vai falar, por quê, Gordinho? Você dominou a bola no peito, na zaga, cara. Nós mandamos acrescentar mais 10% do seu bicho lá, porque tá jogando muito. Tá correndo de todos lados. Nós acabamos de falar que você recuperou a bola. Aí, bola aqui no ataque. E como é que tá sendo esse primeiro tempo aí pra você aí? O que você tá achando do jogo? Nosso time veio com a estratégia de deixar eles rodar a bola, né? Marcar atrás da linha. Porque se a gente dar o bote neles aqui na frente, eles vão rodar, a gente vai cansar. A gente preferiu marcar eles aqui de trás e sair no contra-ataque. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um gol aí no contra-ataque. E agora é voltar pro segundo tempo na mesma pegada. Ver se a gente acerta um outro contra-ataque e poder sair com a vitória. Ô Ítalo, você aqui de Pará de Minas, onde você é e qual a sua idade? Sou de Divinópolis. Tenho 27 anos. Então por isso que tá com a força toda, Gordinho. 27 Não, ainda anos. dá tempo ainda. Dá, porra. Tem muito jogador dá. que 27 anos. Muito bem, sabe sair jogando ali, marcação, quando precisa de um contra um ali, vai pra dentro. Agora, uma pergunta que não pode, né? O Jacaré, o que toma? O que toma antes do jogo, bicho? Porque eu, não, sinceramente, o senhor consegue ficar naquele... Eu não consigo gritar daquele jeito. Ele tem caixa pra gritar, mas O que tem dentro do vestiário lá? Não, Ele vira um bicho. Não sei o que ele usa, não. Ele não tá... Pro Jacaré tá tomando uns Tadala também é rápido. O Gleice tá aí, peraí pra subir. O Gleice tá ali do São Francisco. Obrigado, viu, pai? Que Deus abençoe. Boa seu sorte menino? pra você. Mostra Aí, ele aí, parabéns, tá? Mostra ele aqui, pega aí, carrega ele aí. Carrega ele Carrega pra aí. sair na transmissão ali. Isso. Ó, Aí, ó, olha lá. esse- Olha lá. dá tchau pra pra câmera. mamãe lá. A mamãe tá vendo você lá. Ó. Olha lá. Como é que chama? Aí, se não Benício. for jogador, modelo você já é, tá? Que é bonito. Ô, Gleice, vem cá, Gleice. Vamos falar com a gente aqui, aproveitar aqui. Vem cá, Gleice, O Gleice fica no aqui. biquinho. Soldado na porta do quartel, dia de folga é serviço. É, deixa aí. O Gleice, São Francisco tentou, não dava certo. 49 minutos ali, achou o gol de empate, mas a gente tá achando a equipe do São Francisco assustou com o primeiro gol. Assustou com o primeiro gol, entrou desligado no jogo, depois tomou o gol. Foi aí que assustou e o time não teve bem. A realidade é essa, não teve bem no primeiro tempo. Agora no segundo tempo o Thiago deva, né, fazer alguma modificação lá para tentar colocar o time no jogo, né? Eles acharam um primeiro gol, nós depois achamos o segundo gol de empate. Mas agora vamos voltar pro segundo tempo ligado, né? Mas tá faltando alguns jogadores na equipe do São Francisco, não tá completa a equipe. Da turma que tá assinada, tá faltando o Dupin, né, que tá em BH, e o Igão, que não teve como vir hoje. O Dupin não tá em BH, não. O Dupin tá lá no Catar, com a seleção brasileira. Ele trabalha em BH, né? Ele é analista de desempenho do Atlético, tá na seleção brasileira sub-17, né? Então ele tá fazendo o trabalho Dá pra dele. ele me analisar ou não? Só pra... E o Gordinho tá dando uma força pra gente aí e tá bombando aqui o canal WS. Eu tô vendo os comentários ali embaixo, ali, o pessoal comentando. É um O prazer. menino já falou daqui com a gente. Ele tá acompanhando lá em Foz, né? Então, é um privilégio, né, ter ele aqui hoje, o Banha, o pessoal tá aí acompanhando, dando uma força pra gente. E vamos ter, né? Voltar pro segundo tempo. Tem jogador do Banho no São Francisco? Tem uns 3 ou 4 aí. Deixa quieto. Valeu. Você tá me procurando, tá precisando de mim? Só pra fazer uma correção, depois eu te passo direitinho. Não, então tá. Valeu. O Gleice tá sempre ajudando a gente. Tamo junto, viu? Eu quero agradecer aqui. Vamos ver se cabe vocês dois na cama, se a cama pega vocês dois aqui, porque... Depois desse jogo muito importante aí, quero que o senhor dê uma palavrinha pra gente aqui. O que você achou desse jogo aí? Acha que o segundo jogo lá dá pra sair com resultado positivo? Porque a gente viu você parabenizando todos os jogadores ali. Você tá confiante pra esse segundo jogo? O que você tem pra falar pra gente? Boa tarde primeiro, todo mundo, né? Boa tarde ainda. Cara, eu confio o seguinte, que não existe time melhor do que o outro, cara. Futebol é dentro de campo jogado, né? Segundo as conversas, né, na cidade, que a gente mora na cidade, vê muita conversa, que eles queriam ganhar esse jogo, matar esse jogo aqui pro próximo, já ir garantido já. Eu ergui a cabeça, sou um cara, 9 anos de existência do Corinthians, à frente do Corinthians, junto com a diretoria, e a gente sempre acreditou, cara, a gente sempre disputou o campeonato aqui, sempre brigando pelo título.
E esse campeonato não vai ser diferente, velho. Não vai ser diferente. Tava 1-1 empate. O jogo dá os parabéns para os meus atletas. Né? Graças a Deus também não machucou ninguém, nenhum jogador deles, nem nosso. Né? Tem que parabenizar isso também. Mas eu vou honrar o meu jogador, cara. Porque é um jogo que é 11 contra 11, homem contra homem dentro de campo. E se você quer alguma coisa, conquistar alguma coisa, você tem que brigar até o fim. E nós brigamos até o fim. Nós tomamos um gol ali, o segundo gol, numa bobeira. Como aconteceu quase no primeiro tempo, se não foi engano meu. Guilherme sozinho, cabeceou a bola, mas cabeceou para fora. Então não pode acontecer isso. São erros que podem ser consertados no próximo jogo. E estou confiante sim para o segundo jogo. Porque 2-1 não significa que eles já estão na semifinal, não. Entendeu? Eles estão enfrentando, não é qualquer uma equipe. É Corinthians, cara. E esse escudo aqui é grande. Seja São Paulo, seja Pará de Minas ou qualquer lugar aqui. Aqui é um bando Entendeu? de loucos, Gordo. Eu não falo que é um bando de loucos, cara, mas eu confio mais assim. Eu confio mais no que tá junto com a gente, que é os jogadores e a diretoria. A gente tem que elogiar, cara, porque a gente veio aí do campeonato de baixo, que foi a TAD Série B que eles fez aí. Esse ano a gente classificou, saiu na semifinal da Série B, classificando entre os 8 para inteirar 12, para começar o campeonato de cima. Brigamos na classificação, 3 jogos, classificamos, estamos na Série A do ano que vem, e agora nós estamos brigando aí nas quartas de final. 2-1 pra mim não significa nada, cara. Pra mim é uma coisa de 1-1. Próximo jogo, lá no campo do São Francisco, a Liga já soltou a nota oficial, horário e dia. 3h30 da tarde, no próximo domingo, lá no campo do São Francisco. Próximo jogo, entendeu? Já tá marcado. A Liga soltou o ofício, não vai mudar jogo. É o que a Liga soltar, é o que nós temos que respeitar. Faltou alguém do Corinthians desse jogo? Vai vir mais alguém pro próximo jogo? Não, o Corinthians hoje veio mais completo. Faltou algum jogador, mas eu tenho que honrar aqueles que esteve aqui hoje e honrou a camisa que eles vestem. Obrigado e boa sorte no próximo jogo. Obrigado, César. Valeu. Obrigado, querido. Valeu. Eu queria agradecer também, né, o pessoal que está sempre colaborando, sempre ajudando. Nós tivemos a participação aí das empresas que apoiam aqui o esporte e estão sempre colaborando com o canal WS. Foi a Advance Técnica Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. A Marmoraria O Forte das Pedras, executamos o projeto do seu sonho, alinhando qualidade e agilidade. Batatas Croc Chips, a cada mordida uma explosão de sabor. Confiança, proteção veicular, nesta você pode confiar. Viajar com proteção não tem preço. E Unisport, trabalha com uniformes esportivos escolares e para empresas. Vários modelos e estampas com os mais altos padrões. Campeão é quem escolhe a Unisport. Frigorífico Centro-Oeste Limitada, mais de 20 anos no comércio de carnes bovinas e suínas e derivados. Daí essa turma aí que está sempre nos ajudando, né? E apoiando o esporte aqui de Pará de Minas e da nossa região. E a gente indica para você, né, prestigiar, procurar essas empresas quando for adquirir algum desses produtos aí. O canal WS indica e tá junto com a turma aí, ok? Pessoal, eu recebi aqui lá de Joatuba, né, da Liga Esportiva Atlética de Joatuba, nosso parceiro aqui, Geraldo Ricardo, ele falando que começou o campeonato, um torneio de sub-12, teve início agora dia 1º/11, caminhando para o encerramento do calendário esportivo da Liga. Estamos fazendo um sub-12. São 6 equipes divididas em 2 chaves de 3. Chave A, Estrela Mirim, Soccer Trainer e Prefeitura de Joatuba. Na chave B, Boa Vista, Campolina, Juventude. Não para, né? O Geraldo é um lutador, está sempre aí à frente do esporte em Joatuba e na nossa região também, né? Porque envolve ali o pessoal da região ali. E ele fazendo esse campeonato sub-12, como ele falou aqui, para encerrar as atividades esportivas da Liga no ano de 2025. A primeira rodada, Soccer Trainer 3, Juventude 1, Campolina 10, Prefeitura 0, Estrela Mirim 2, Boa Vista 2. Ele informa aqui também que a próxima rodada, dia 8, sábado, no Curumim, às 8h15, Boa Vista e Soccer Trainer, 9h50, Campolina e Estrela Mirim. No campo do Joatuba, 8h15, Prefeitura de Joatuba e Juventude. O término do torneio é dia 29/11.
faça igual o pessoal da Liga Esportiva, ou melhor, da Liga Esportiva Eclética de Joatuba, e mande para a gente também as suas informações, né, do que está acontecendo aí, do esporte que você pratica, da atividade esportiva que está acontecendo aí na sua cidade ou na sua região. O telefone aparece aqui embaixo, é o 37 99136 8938, e a gente vai estar divulgando aqui, fazendo essa parceria com você que está aí do outro lado, acompanhando o canal WS Esporte, ok? Tá aí, né? Depois das entrevistas, depois disso tudo dito aí, né? Ficou um programa bacana. O programa não tem como, tem dia que o programa fica maior. Dentro da nossa proposta de 30 minutos, né? Mas mesmo assim tem hora que passa um pouquinho, mas são notícias bacanas, são notícias do esporte. Fica um programa bacana, fica um programa muito pesado, né? Então a gente sempre preocupa com isso, para você que está do outro lado aí gostar. E a gente pede, manda suas mensagens aí, se interaja com o programa, se está gostando, se não está gostando, de onde você está acompanhando, faça a sua pergunta, né? Se você quer saber alguma coisa do esporte, algum jogador que está sumido aí, que se você quer saber onde que está, o programa WS está aqui para a gente fazer essa parceria bacana, tá ok? Grande abraço e até semana que vem no próximo programa.